O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos hoje terminando a 8ª da Páscoa. Hoje à noite faremos, aqui no santuário, a partir das 18 horas, nós faremos a vigília da misericórdia, a noite da misericórdia. E de modo muito singular, temos nessa manhã deste sábado o capítulo 16, versículos 9 a 15 do Evangelho de Marcos. E eles, na sua riqueza, cada um desses versículos, mostram-nos algo que a princípio é bom, mas também pode ser um problema. A necessidade de saber escutar e o que escutar. Saber escutar e o que escutar, para não sermos enganados e para mantermos a fidelidade ao nosso Senhor. O relato do capítulo 16, onde Maria Madalena, ao se encontrar com Jesus, vai anunciar aos discípulos que estavam de luto e chorando, e esses discípulos não acreditam, mostra, em primeiro lugar, que os discípulos da primeira hora não eram ingênuos. Não acreditavam simplesmente em qualquer coisa que viesse. Eles precisavam e tinham que filtrar muito bem o que escutavam e de quem escutavam. Porém, essa certa prudência, cautela, pode também significar falta de fé. Falta da capacidade de estar com o coração bem sintonizado ao que nosso Senhor ensinou. Porque mais à frente, 2 outros discípulos também relatam: vimos o Senhor ressuscitado. E eles ainda não acreditam. Há uma dificuldade inerente em nós de acreditar. Nós somos capazes de acreditar em coisas mirabolantes, coisas que, literalmente, podem ser absurdas, desde que não sejam coisas que façam parte
do nosso cotidiano. Os discípulos conviveram com Jesus e viram coisas no seu cotidiano que eram singulares. Todo discípulo de Jesus é chamado a olhar para ele e dizer: Ele é o Filho de Deus. Não simplesmente porque alguém diz, mas por aquilo que experimentaram com ele. E esses discípulos experimentaram coisas fabulosas, muito significativas, preciosíssimas. Eles viram coisas que ninguém mais teria visto até então. Eles escutaram coisas na convivência com o Senhor que ninguém jamais teria escutado com tanta clareza. Por isso, Jesus os repreende, depois de receberem por 2 vezes o anúncio: Ele ressuscitou. E eles não terem acreditado, porque eles estavam mais no seu luto e no seu choro, estavam mais no sentimento da perda, estavam mais voltados para o que deixaram de ter e esqueceram de escutar o que estava sendo proposto para eles como um novo caminho e uma nova riqueza. O relato do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, 9 a 15, apresenta para mim e para você uma necessidade de desenvolver a capacidade de saber a quem escutar. Eu tenho certeza absoluta que se nós aqui no santuário começássemos a fazer espetáculos, pirotecnias, coisas que chamassem a atenção, como é de costume em alguns locais, muitos ficariam encantados. Se nós começássemos a fazer determinadas falas ou discursos que simplesmente fizessem com que o nosso sentimento ficasse apaziguado, sereno, e não nos comprometesse com alguma coisa mais eficaz, nós teríamos uma grande dificuldade de pessoas escutarem o que nós anunciamos. Porque é mais fácil e mais confortável acreditar simplesmente no que nos agrada, o que vem contribuindo para o nosso próprio modo de viver, para o jeito que a gente olha a vida e acredita nele, independente se nós tendermos para lado A ou lado B. Seria mais fácil. Alguns até poderiam dizer: nossa, isso sim é anunciar o Evangelho. Porém, o Evangelho que nós anunciamos, e todo cristão é chamado a anunciar, é o Evangelho que tanto Maria Madalena quanto esses 2 discípulos anunciam: o Senhor ressuscitou. E é necessário que nós fixemos o olhar para onde Ele nos disse que devemos ir. Anteriormente Ele nos diz: e dizei aos meus irmãos que eu os encontrarei na Galileia. Acreditar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é deixar com que a sua vida em nós nos faça colaboradores do anúncio da palavra da vida a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as ocasiões, oportuna ou inoportunamente, dizendo o que é necessário, indo até os confins do mundo, aqueles lugares que são a Galileia, que precisa de encontrar-se com o Senhor ressuscitado. Alguns não acreditarão, porque preferem acreditar em coisas mirabolantes. Talvez até aqueles que se sentaram já em cadeiras como essa, ou em bancos como nossas igrejas têm, e que perdem a oportunidade de escutar um relato no coração da igreja que diz: Ele sim, Ele está vivo. E é necessário que nós anunciemos intrepidamente a sua palavra a todas as pessoas.
a mesma coisa que fez Pedro e João, no relato do capítulo 4, versículos 13 a 21, após não deram a um homem que estava na porta do templo ouro e prata, mas deram aquilo que eles tinham de mais precioso, aquilo que era a sua maior riqueza, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por causa disso começam a ser perseguidos. E muitos não acreditam, mas eles continuam a anunciar intrepidamente: o Senhor ressuscitou. E como nós o veremos ressuscitado? No modo com que nós ajudarmos todos a fazerem a experiência da força de sua ressurreição. Primeiramente, na vida de Pedro e João, foi um homem que estava coxo, à beira do caminho pedindo esmolas. Hoje, são aqueles que podem não estar coxos, aleijados, mas que estão desesperançados e que precisam reavivar dentro de seus corações a convicção: o Senhor está vivo. Estão voltados para o seu luto e para o seu choro, como os primeiros discípulos, e não conseguem escutar, no relato de Maria Madalena e de outros 2 discípulos: o Senhor ressuscitou, a vida venceu. E é necessário que nós sejamos ainda insistentemente a voz que proclama: o Senhor não está morto. E a morte só tem a palavra final na nossa história quando nós não fazemos coerentemente aquilo que cabe ao nosso papel. Eu, como padre, você na sua casa, todos nós, o nosso papel é de sermos anunciadores do Senhor ressuscitado. E esse anúncio, ele parte pela capacidade de, não só sabendo escutar o que está no nosso tempo, o que está sendo dito, mas saber também o que falamos e o que propagamos. Saber o como falamos e o como propagamos. Existem sim muitas mentiras, existem sim muitos exageros, existem sim muitas ideologias, existem sim muitas tendências, e é necessário que nós saibamos, em primeiro lugar, escutar ao Evangelho. Pensemos. A dureza de coração dos discípulos, a falta de fé, não é sinal justamente da capacidade de não saber bem a quem escutar e em quem crer? Eles ainda estavam acreditando num Senhor que estava morto. A dureza de coração, porque não aprenderam muito do que o Senhor disse. Eles não aprenderam que eles próprios, que eram desacreditados por tantos, anunciaram e vivenciaram na sua caminhada a força que o Senhor tem de realizar grandes coisas na pequenez de cada um dos discípulos. E esses discípulos também somos nós. Se a fé nos vem pelo ouvido, como diz São Paulo, é necessário então que nós tenhamos a capacidade de voltar a escutar novamente ao Senhor e aonde Ele fala. Ele continua a falar na Escritura, Ele continua a falar na sua igreja, simbolizado por Maria Madalena e esses 2 outros discípulos que narram o capítulo 16, versículos 9 a 15 de São Marcos. Ele continua a falar para alimentar a nossa fé e a fim de que o nosso coração esteja aberto e dilatado para acolher a força de sua vida. De tal modo que, acolhendo a força de sua vida, anunciemos a todos, ao mundo inteiro, a boa nova: o Senhor ressuscitou. O nosso maior problema não é a onda roxa, o nosso maior problema é que muitos que dizem acreditar no Senhor ressuscitado estão preocupados
consigo. Somente consigo. E, infelizmente, a nossa falta de empatia por muitos de nós cristãos, de qualquer confissão cristã, de qualquer confissão cristã, ajuda a pulverizar a nossa unidade, que deveria estar comprometida em cuidar da vida. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, nessa oitava, eu lhe pergunto, como disse, a igreja é simbolizada em Maria Madalena e nestes 2 discípulos continua a anunciar o Senhor ressuscitou, continua a atualizar a sua palavra. Nós devemos ser a voz dessa igreja, mas a nossa palavra, o nosso agir, o nosso viver está focado em saber escutar o que o Senhor ainda nos diz? Ou estamos escutando a tudo, sem um filtro, sem um cuidado e sem a atenção? A nossa missão é anunciar o Evangelho. A nossa missão é anunciar a boa nova a todos. A nossa missão é, como Pedro e João, ajudar muitos a voltarem a caminhar. O que nós propagamos, o que nós falamos, o modo com que nós vivemos, está ajudando aqueles que precisam caminhar? Somos arautos da esperança ou desesperançados, anunciando a solidão? Confiantes em nosso Deus, peçamos força para que, neste tempo, saibamos escutar a sua palavra, não tenhamos o coração endurecido, percebamos a sua presença ressuscitada, tenhamos a capacidade de viver segundo a fé e nos comprometer com muitos que precisam voltar a caminhar e só caminharão quando estiverem em segurança. E essa segurança virá quando nós deixarmos de brigar e de propagar mentiras e nos preocuparmos em cuidar da vida, na sua integralidade, mas na urgência do tempo presente, de fazer com que ninguém corra riscos de ficar ou à espera de um leito ou à espera de um medicamento para que seus entes queridos continuem sedados enquanto estão entubados. Ou ainda, que possam, com tranquilidade, perceber aquilo que é necessário acontecer, o nível de infecções diminuir para voltarmos a reabrir as atividades que não são essenciais. E que possamos, com a essencialidade da nossa fé, continuar a propagar e a proclamar o Evangelho da vida e da esperança. Se não podemos estarmos presencialmente para os sacramentos, nós podemos e devemos beber e nos alimentar da palavra da vida, a fim de que ela possa nutrir os nossos passos, possa nutrir os nossos corações e nos ajudar a perceber como igreja o Senhor ressuscitou. Devemos anunciá-lo intrepidamente a todo momento. Confiantes nele, que é a motivação de cada dia, de cada viver, de cada história, apresentemos nossas preces.